Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a forma correta e a forma errada de fazer uma cabeça de costas de trança. Normalmente, quando a gente vai fazer esse tipo de desenho, a gente já vem tentando fazer o formato da cabeça, como vocês estão vendo aí, e vai puxando os formatos das tranças, finaliza ali com uma chuquinha e puxa. O meu primeiro ruim ficou péssimo, aí eu fui e refiz para vocês verem o jeito errado menos ruim. Então, eu fui lá, fiz o formato da cabeça, e aí eu vim puxando a trança, fiz a parte da liguinha e finalizei o cabelo. Normalmente é assim que a gente faz, essa é a maneira errada. Vou mostrar para vocês agora passo a passo a maneira correta. Lembrando que se vocês gostarem dos vídeos desse canal, não se esqueça de se inscrever. Assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo. Começo com um círculo para a gente posicionar aonde é o topo da cabeça. Depois que eu fiz isso, eu venho com uma régua e faço uma linha no meio desse círculo até a altura que eu quero que vá a trança. Então, eu quero que a trança vá até aqui. Então, eu paro aqui, solto a linha. E aí, a gente já tem a altura certinho por onde vai começar a trança. Depois que eu faço isso, tudo que a gente vai fazer é tipo um formato de um coração do topo da cabeça. E depois que a gente faz esse formato, é sempre importante tirar o zoom para ver se tá bom, se não tá. O ideal, pessoal, é vocês ir fazendo. Por quê? Isso aqui é só um rascunho, não precisa ficar perfeito. A gente vai fazer a line art ainda. Então, eu venho e depois que eu fiz isso, eu venho puxando uma espécie de formato de coração mais abaixo. Aí eu faço de um lado, faço do outro e vou puxando até a gente chegar no final da trança. Vocês estão vendo aí. À medida que a trança vai descendo, vocês vão descendo também essa onda para um pouco mais para dentro, para dar esse efeito de que a trança tá funilando, né? Que é o que acontece normalmente. Então, você vai fazendo isso. Lembrando que vocês precisam ter esse formato aqui que eu tô mostrando para vocês. Mas um lado não precisa ser perfeito ao outro, nem nada do tipo, porque isso aqui é só um rascunho. Eu já cometi o erro e já falei aqui para vocês que um período onde eu comecei a desenhar, onde eu estava desenhando, eu queria tanto que o rascunho já fosse perfeito que eu não saía do rascunho. Então, o melhor conselho que eu dou para vocês é tipo, rascunho é isso, é para riscar, tá torto, faz outra linha e vai acrescentando desse jeito que vai dar bom. O importante realmente é vocês entenderem que vocês têm que sair do processo de rascunho para line art. Tá? Depois que eu fiz isso, eu vim, clonei ali, mas foi mais porque eu fiz tudo numa camada só e não é interessante. Eu queria diminuir a opacidade do rascunho, igual vocês estão vendo, para que eu consiga fazer a line art 100% e conseguir enxergar a line art. Aí, como eu fiz isso aí que eu falei para vocês, de colocar tudo na mesma camada, eu precisei clonar para diminuir a opacidade. Depois que a opacidade estava baixa, eu usei o lápis grosso, que é esse pincel aqui que já tem no Ibis Paint, para vocês poderem usar e não precisar ter os meus pincéis. Os pincéis que eu uso normalmente nos desenhos, eu disponibilizo para quem adquirir meu curso, mas se você não tiver, você pode usar esse aqui, que é o lápis grosso. Começo a fazer o formato. Nessa parte da line art, vocês podem modificar o que vocês achar que tem que ser modificado. E aí você vai ter a estrutura. Como você já tem uma base, quando você puxar a mecha de cabelo, tá vendo? Igual eu tô fazendo, você já tem a base ali. Então, a chance de você fazer torto ou fazer de um jeito que não está legal é muito mínima. Então, isso que já vai ajudar. Essa é importante da base geométrica, que eu gosto muito, que ela pega na parte de proporção. E essa é a importância também de vocês pegar na parte do rascunho, que você já dá um pouco mais de detalhe. Aí, quando vem a line art, é só sucesso. Depois que eu fiz isso, eu venho finalizando aqui a parte do cabelo. Tiro a parte do rascunho. E aí, agora a gente tem só a line art. Já temos um formato bem legal, com uma estrutura bem legal de cabeça, que não tá torto nem nada do tipo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou vir ainda com esse pincel, que é o pincel lápis grosso. E eu vou começar a fazer os fios de cabelo para dar um efeito mais detalhado e dar mais um efeito, que essa é a parte para mim que é o grande finale, é a cereja do bolo, sabe? Só que aí eu tava pensativa se eu fazia
com pincel lápis grosso ou se eu fazia com pincel que é grafite. Eu gosto muito do pincel grafite. E eu comecei a fazer com pincel grafite ali, você viu? Só que como eu já tinha feito a line art com o pincel grosso, e eu já fiz um tutorial aqui de como fazer trança no canal, inclusive entra aqui para você aprender. E nesse tutorial eu usei o pincel lápis apenas. Eu achei que era uma forma de eu mostrar para vocês mais uma maneira, um outro pincel, como vai ficar o outro efeito. Aí eu voltei pro lápis grosso. Então, parece que eu mudei de pincel, mas continua sendo o lápis grosso. E aí eu venho com os fios. Ligo ali o estabilizador. Lembrando que esse tutorial que eu estou ensinando para vocês também funciona para lápis. Então, vocês podem tentar no papel se vocês quiserem. Eu gosto do digital. Sinceramente, eu acho que eu não sei nem desenhar num papel mesmo, tipo, só no digital. Mas vocês podem usar essas técnicas pro papel mesmo, que tá tudo certo. Vocês vão e começam a puxar todos esses fios ao longo, sempre concentrando uma quantidade maior de fios na raiz e no final do cabelo e deixando alguns fios para se conectar. Outra coisa que eu também vou fazer é deixar, tá vendo essas divisórias do cabelo mais escura? É importante ter uma divisória, senão você não vai ver o formato da trança. Então, para ter o formato da trança, é preciso ter as divisórias. Então, nas divisórias, vocês reforcem, igual eu tô fazendo aí, vocês estão vendo. Eu passo várias vezes pela mesma linha, que vai dividir uma mecha da outra mecha da trança. E depois que eu faço isso, eu venho com apenas uma puxada na raiz e nas pontas e alguns fios no meio para dar essa conectada. Esses fios do meio vai dar essa conectada e dá brilho no cabelo. Gente, olha isso aqui como tá ficando. Quando você tira o zoom que você realmente consegue ver o efeito que ele dá. Então é uma técnica sensacional, super indico vocês usar e vocês vão ver como que ele vai ficar até o final. Então eu vou fazendo isso por todo o cabelo. Sempre venho reforçando primeiro essa parte da divisão para ficar mais forte, a gente conseguir ter uma noção maior. E depois que eu faço isso, eu venho conectando os fios. Sempre que eu tô conectando os fios, eu evito reforçar muito. Então é normalmente um fio por vez, sabe? Porque se ele ficar muito forte também, ele acaba se confundindo com a divisória que a gente está destacando. Depois que eu fiz isso, eu venho puxando uns fiozinhos ali no meio, para dar aquele brilhinho. E agora eu vou para a camada de baixo. Na camada de baixo, a mesma coisa, como falei para vocês. Venho reforçando a linha da divisória. Depois eu venho aí trazendo os fios de cabelo para dar esse efeito. Eu achei que ficou sensacional com esse pincel. O pincel ficou muito bom, tipo, super combinou para mim. O pincel deu mais efeito ainda. E eu vou descendo. É 3 passos para a gente chegar nesse resultado que é muito legal, que eu falei para vocês. É a parte geométrica, repassando. Então, é o círculo com a linha do meio até onde você quer que a sua trança chegue. Vem o segundo, onde você faz um formato de coração e vai descendo, afunilando. E depois você vem fazendo a parte da line art com esse pincel. E aí é só sucesso. Eu não vou pular essa parte para vocês realmente verem como que é que se faz os fios, né? Então, o processo é esse, vai reforçando a parte da divisória, depois você vem com o pincel e vai fazendo. Outra coisa que vocês têm que lembrar também é que o formato, a direção dos fios vai depender do tipo de penteado que vocês estão usando. Então, como é uma trança, a gente sabe que ela vai subindo, então a gente vai fazer as linhas nessa direção que o cabelo está indo. Porque se você fazer numa outra direção, provavelmente não vai ficar legal. Passando aqui também para falar para vocês que eu lancei um e-book bem legal com vários desafios de desenho para vocês fazer e também tutoriais de desenhos de como desenhar personagens. O link vai estar agora aqui na descrição junto com o curso completo de Bispen X. E aqui na parte, para finalizar, a gente vem no final do cabelo, concentrando na raiz e nas pontas, e ficou assim o resultado. Vocês também podem colocar alguns fios soltos, mas esse é o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo!